CEOs extrovertidos podem prejudicar os negócios. Sim ou não? Não sabemos. Então, assim, ó, para Essa contextualizar matéria eu de achei novo meio aqui. controversa, mas vamos falar Então, mas disso. por isso mesmo, Eu que é controvérsia achei, pura. eu achei com bias grande, Ó, enviesada. essa edição hoje do Startup Live News está um pouco diferente as notícias. Eu peguei essa aqui a notícia anterior que a gente falou sobre a radiação nos smartphones, que foi a única mais técnica, assim. Todas as outras Aham, aqui estão muito mais de pessoa, de gente, estão sim. meio que interligadas. Falando dos CEOs, depois a gente vai falar de outras coisas que rolam dentro das empresas, né? A gente vai falar Yes. dos executivos que não têm familiaridade com o mundo digital, vamos falar da galera que é mimada nas empresas. Então hoje as notícias estão meio relacionadas aí pra gente falar sobre gente. Tem Hoje uma é, dica. Se você seguir a gente no Instagram, olha, todas as semanas, um dia antes, 2 dias antes, a gente coloca as pautas lá, que o Carlos sempre tá fazendo um videozinho, né? Das pautas. lá Então nos você já stories. vem aqui sabendo, caraca, a galera vai falar disso, vou lá ver o que esses malucos vão falar. Entendeu? Nem sempre, né? A maioria, tô sempre o Carlos que é o apresentador, né? A gente aqui, a gente troca, né? Que é o mestre dos mapas, né? Você não sabe quem vai ser quem vai estar aqui na bancada junto. Mas os assuntos você já fica sabendo antes se você seguir a gente no Instagram, @startadora. Pode crer. Então vamos lá. A matéria aqui é o seguinte: está falando aqui sobre supostas desvantagens que um CEO extrovertido pode ter na empresa. Por que eu acho que eles levantaram essa questão? Porque, a princípio, parece que tipo, só tem vantagem e que tipo, teria algum tipo de Que é o relação, enviesamento do mercado o mesmo, né? nível, o quanto o CEO é extrovertidão e tal. É aquela coisa meio que eu acredito que ficou um negócio meio pós-Steve Jobs, assim, todo Sim, mundo o senhor achar que o tem que ser CEO tem que likeable, ser né? um cara meio showman e tal, um cara Sim. espertão, legalzão, né? É. Então, assim, eles estão meio que falando aqui, ó, beleza, tem algumas coisas boas que vêm disso, mas tem o outro lado da moeda aí. Vamos lá. Então, vamos ver aí se isso faz sentido mesmo ou não. Então, tem a ver aí a pesquisa que os caras fizeram, né, de personalidade, né, de CEOs, para influenciar política, cultura e resultado nas empresas. Foram o que eles foram medir aí. Então, fizeram duas dessas pesquisas foram feitas no ano passado, 2018, e mostraram que os presidentes extrovertidos são mais propícios a se engajar em transação de fusões e aquisições, também que os times deles, né, acabam tendo salários maiores e eles também são mais convidados para os conselhos das empresas, né? Caras com essas características, né? Então, os Uhum. caras, quando vão Esse é o convidar lado alguém, bom. preferem. Hã? Esse é o lado bom da coisa. Isso, eles Porém, preferem os caras mais extrovertidos. tá bem Então, na falando curva que ali. ser carismático e sociável não gera só efeito positivo. Tem outras É. coisas também. Vamos aí agora olhar o outro Então, lado. uma pesquisa recente coordenada pela. Aí o negócio é complicado, que nome de gente, você sabe, sei lá que língua é essa, né? Pela Biljana Biljana. Adebambo, ou Biljana de Biljana Bamba. Adebambo, sei Biljana de lá. Bamba. Ou vai. Meio que É italianizou. italiano, então é tipo Biljana Adebambo, sei que é um negócio Deve mais ser indiano isso aí, africano, deve ser sei lá. indiano esse bagulho aí. Eu sei lá, enfim. Se você sabe, Essa fala aí pessoa pra gente no aí, chat aí. professora associada de finanças da Universidade de San Diego, mostra o lado negativo do CEO com uma personalidade extrovertida. Empresas de capital aberto lideradas por executivos extrovertidos têm um custo maior de capital próprio do que as empresas similares comandadas por CEOs menos extrovertidos. Então, eles estão dizendo aqui que o custo de capital é uma ferramenta importante para medir a saúde financeira, porque influencia como os investidores avaliam a companhia e como a situação atual pode impactar na lucratividade de projetos futuros. Né? Então, eles pegaram aí esses dados e foram utilizados os mesmos critérios para calcular esse risco. A variável que eles perceberam aí de diferença foi a extroversão dos CEOs. Primeiro, acho que é legal a gente talvez explicar um pouco do que é extrovertido e introvertido também, né? Que a galera confunde com ser Ser tímido ou não ser tímido. tímido, E né? também entender Não é a aí mesma coisa. o extrovertidômetro dessa galera aí, né? E como Sim. é que você mede o nível de extroversão de alguém, né? É uma Acho que deve ser um loucura. negócio bem difícil de conseguir medir, né? Pois é. Não muito científico, assim, né, eu diria. Eles fizeram ter umas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas assim, uma coisa que eu aprendi, um jeito de explicar como ser uma pessoa introvertida ou extrovertida, é de onde ela tira a energia dela, para poder ela fazer as coisas do dia a dia, né? O introvertido é aquela pessoa que ela tira a sua energia de si mesma, de estar sozinha. Ela precisa de um momento sozinha para ela falar, tipo, beleza, carreguei minhas baterias, O agora o introvertido. O introvertido. introvertido, tá? Não confundam, não se enrole, presta É, atenção. o introvertido ele precisa estar sozinho para poder carregar as baterias e tipo enfrentar o dia. O extrovertido carrega suas baterias estando com outras pessoas.
Então, muitas vezes a pessoa fala, poxa, Provavelmente, inclusive, do introvertido, né? isso, e Estando com o introvertido. por isso que um cancela a energia do outro. Por quê? O extrovertido quer estar com o introvertido, quer falar, quer estar ali e tal, né? Então, Quer, o tipo, introvertido provavelmente vai ser um ouvinte melhor, né? sim. E o introvertido tende a ser a pessoa que, assim, ele até consegue estar no meio das pessoas, mas assim, beleza, gente, depois eu preciso aqui de um momento pra mim. Por exemplo, eu e o Carlos, nós temos perfis diferentes. Eu sou extrovertido. Eu gosto de estar com gente, conversar, bater papo. Então, assim, quando eu vou dar palestra, depois o pessoal vem conversar comigo e tal. Nossa, eu fico assim, eu perco o sono e fico lá o tempo que precisar com a galera. Vou depois conversar e fico de boa. É claro que eu tenho os momentos onde eu, tipo, fico de boa sozinho também. Não é como se eu, tipo, quando eu não tô com ninguém, eu, tipo, tô no canto Que depressivo aí é o outro chorando. lado, é a carência, né? É, não Tipo, é isso. igual acham que o introvertido é tímido, É. acho que o extrovertido é carente, né? É, não é isso. Sempre. Mas é onde realmente ele me engaja mais. Então, assim, e eu tenho dificuldade de ganhar energia sozinho. Eu gosto muito de, por exemplo, ter sócio para mim é uma coisa muito boa, que eu tenho com quem bater bola, né? Eu tenho essa coisa para você se motivar. Então, eu não consigo, por ser extrovertido, não é fácil para mim, por exemplo, trabalho rotineiro, que eu tenho que ir sozinho aqui, tipo, digitar um negócio, um documento, tá? Tipo, pra mim é ruim. Eu sou muito mais de falar e vamos fazer junto, né? Então, mas eu tendo a ser um extrovertido tímido. Por quê? Se eu tô num lugar onde eu não conheço as pessoas, eu não sou o amigão da galera, ei, vocês, né? Eu não sou essa pessoa. Se eu tô numa posição que eu vou dar uma palestra, eu tô numa posição onde tipo, eu já vou falar com todo mundo, eu meto esse personagem e vou. Mas naturalmente numa festa, você vai achar que eu sou a pessoa mais introvertida do mundo, porque eu vou ser tímido nessas situações. É, a gente é muito contrário. Eu Aham. sou, por outro lado, sou introvertido. E bastante introvertido. Só que eu não sou Uhum. nada tímido. Exato. Então eu, numa festa, num lugar onde eu não conheço ninguém, eu sou abusado o suficiente pra sair falando com todo mundo. Uhum. Mas não brotherzão e não Sim, mas é muita de gente. boa. Também, se a gente tiver entre poucas pessoas, sei lá, 5, 10 pessoas, vai de boa. Mas começa a ter muita gente, me cansa muito a interação demais. Isso é um Então, eu faço introvertido. a mesma coisa que ele falou aqui, eu Aham. fico com a galera, fico falando até o final, mas saio rouco, saio cansado, saio passando mal. Preciso de um momento pra mim, né? No outro dia, quando eu acordo, parece que passou um rolo compressor em cima de mim. Eu posso ficar, fazer exercício, praticar esporte e eu não fico sentindo tanto cansaço e dor no dia seguinte quanto eu fico se tiver interação social demais. Sim. Se eu for para um show, para um negócio, eu curto pra caramba, mas no outro dia eu tô um bagaço. Porque a interação com todo mundo é, e excesso de interação me esgota minha mente, meu corpo, tudo. Eu saio, Aham. tipo, sugado. Então, Então, a gente é a sua energia exatamente vital é o a contrário, gente é né? exatamente o oposto aqui. Então, já vou dar uma dica aí para todo mundo que tá olhando, tá vendo? Startadora tem um CEO que é introvertido. Então, nosso custo de capital é mais baixo aí, ó. Veja isso. Nossas vantagens aqui, tá vendo? Tem gente que acha que eu sou o CEO, né? Tipo, mas, cara, não, não Ainda sou não. mais, Nem quero. dependendo do extrovertidômetro aí, Aham. talvez eles me qualifiquem como extrovertido, só que com um Sim, nível de extroversão menor que o seu, talvez sim, somente. sim. Então, eu É não porque, sei se. porque muita gente confunde mesmo. Acho que, pô, você dá palestra, você consegue, tipo, não é. Sim. Porque muita gente acha que o introvertido é aquela figura do nerdão, né? Que não sabe falar com ninguém, que não sei, não é isso. Tem a ver com de onde você tira a sua É, energia. não, eu sou bem sociável, eu Aham. sou até pouquíssimo tímido, até desinibido demais em certa situação, que nem eu falei, lugar que não conheço ninguém, mesmo assim, se tiver o assunto, às vezes eu atravesso e falo, então eu sou Aham. meio atirado assim, meio doidão. Mas, por outro lado, eu não aguento muito tempo num bolo de gente, não. Eu quero rapidamente voltar pra minha casa, ficar sozinho, ficar quieto Não. e botar meu fone e ficar de boa também. Então, preciso dos dois momentos, senão não É, funciona então, isso direito, que é não. legal. Né? Então, assim, para vocês agora entenderem mais fácil, se se você identifica mais, vocês aí no chat, como extrovertido, ou seja, sua energia, né, você se recarrega de estar com as pessoas, ou você é introvertido, você se recarrega de estar sozinho. É, então, também dá para explicar dizendo sobre isso, né? Introvertido fica muito dentro do seu próprio pensamento. Eu sei disso porque é bem o que acontece. Eu, tipo, várias vezes eu tô pensando muita coisa, por isso você Uhum. interage menos que o extrovertido, porque você pensa muito, você tá dentro da sua Sim, cabeça, falando, pô, isso, aquilo. E eu sou hiperativo também, então imagina, um hiperativo pensando muito, sim. um hiperativo introvertido. É sinistro. É, Minha mente é muito mais rápida do que tudo que eu tô falando aqui, gesticulando, pode crer. interagindo. Hoje eu me treinei para falar um pouco mais devagar, para fazer as coisas mais devagarzinho assim, mas Aham. imagina eu quando era criança, vocês não me conheceram nessa época. Eu falava rápido, tudo desesperado Sim. assim. Então, pô, realmente é um negócio Bom, que pega mesmo. Agora já o extrovertido já é mais, né, depois pra dessa, fora, né? depois dessa palestra, vamos aqui andar, que é nossa produção aqui, a Isa aqui já tá falando, vai. Tá igual eu nas reuniões, tipo assim, vambora. E aí, fala aí da amostra aqui.
Como começou a fazer esse processo aí? Então é o seguinte, para você ver que essa pesquisa aí é maneira, porque ó, ela pegou 1.878 CEOs, ou seja, a amostragem bem alta para um número de CEOs assim. Se fosse uma amostragem tipo de eleição, essas coisas, é baixa, mas pô, e tem pesquisa aí de intenção de voto que ela fizeram com menos quantidade do que isso aqui, de 1.878 CEOs é bastante, né? Uhum. Com a média de idade de 54 anos, 55,4 Vírgula- anos. Essa idade Depois, maravilhosa. Agora você fala, quantos anos seu filho tem? Tem 13 meses. pois é. Então, assim, as pontuações de extroversão aí de cada um foram comparadas, né? O extrovertidômetro aí que eu falei. E os custos de capital de cada empresa. Então, eles pegaram assim, ó. Esse cara aqui, ele é extrovertido nível 8 e o custo de capital é tal. Sim. Esse aqui é nível 7 e o custo de capital é tal. Então, eles fizeram esse comparativo de uma variável com a outra para achar uma correlação, né? Uhum. E, assim, a equipe aí da figura, eu não sei nem se é homem ou mulher, a A Bejana, Bijana, professora. professora, Famosa então, a professora. professora Bijana, descobriu uma variação de 0,35% no custo de capital ao ano. Aí você fala assim, mano, 0,35% é muito pouco. Pô, numa empresa Mas, pô, num gigantesca. volume de Pô, bilhões e trilhões aí é ainda mais capital bizarro. aberto, mano. É, não é Nossa. pouca coisa não. Então, ao ano, né, para a variação no padrão de extroversão. Então, as empresas com CEOs extrovertidos assumem mais riscos e desfrutam de capital organizacional mais alto. Cada um desses indicadores está associado a um maior custo de capital. Então, eu vou explicar aqui o que eu acabei de ler, que é o seguinte. Ele está dizendo aqui que o CEO mais extrovertido ele também toma mais risco. Isso faz total sentido, porque Uhum. ele acaba, tipo, pô, ser muito legalzão com todo mundo, ele acaba assumindo mais coisa, né? Fala assim, pô, então, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, imagina ele diante do conselho. Não, vamos fazer, vai Sim. acontecer. É um cara mais, perfil mais vendedor, vamos dizer assim, Aham. que tem mais dificuldade de falar não, O cara que vai né? pra action. Ele vai sempre tender a falar sim nas coisas. Dá, mas não sei o que, mas consigo, dou meu jeito, dou meus pulos. Então, o cara mais extrovertido, ele tem mais essa tendência aí, né? E também, quando ele fala aqui de capital organizacional alto, ele tá falando assim, ó, os funcionários dele, ele vai tender a pagar eles melhor também para ter eles mais felizes, porque um cara que tem perfil extrovertido, ele é muito relacional. Então, para ele é Uhum. importante ali, pelo menos na esfera de pessoas que trabalham diretamente com ele, que esteja todo mundo bem, ganhando bem, tranquilão. Então, toda essa preocupação acaba tendo efeito no dinheiro. Então, se ele paga salários mais altos e se ele acaba assumindo sim para mais coisas do que deveria, Uhum. isso reflete no custo de capital que vai para os acionistas depois, porque parte do dinheiro que poderia estar indo para lá está indo para os funcionários que estão ganhando mais Sim. ou para algum custo Algum que ele tipo de ação, assumiu né? para fazer projeto, fazer alguma coisa Sim. ali que ele talvez podia ter dito não Sim. para enxugar, né? Então, a tendência aqui que as empresas que têm esses CEOs mais extrovertidos, eles têm menor valuation e baixa emissão de ações. Tipo assim, isso é meio que a consequência disso que eu falei Uhum. aqui. Acaba sendo custo maior no funcionário e também em riscos que ele assume qualquer aí, né? Uhum. Então, valuation e emissão de ações menor, ligação entre a extroversão do presidente e o custo de capital vai fortalecendo à medida em que o mandato se estende. Então, assim, se o cara fica muito tempo, vai aumentando cada vez mais, né? Sugerindo que o CEO extrovertido não escolhe trabalhar somente nas empresas mais ousadas, né? Mas que a companhia também acaba pegando um pouco desse perfil dele aí, né? Muito Então, bom. ele vai para empresas que já têm mais tendência Aham. a querer CEO extrovertido e a empresa que já tem esse perfil mais atirado, mais arriscado, vê o CEO extrovertido como uma coisa que faz sentido para eles. Uhum. Bom, na conclusão desse estudo da Biljana, ou Biljana, pode ser que seja Biljana, né? Depende se for em espanhol, né? Pode ser Biljana. Não Ressalta manjo, não. que as descobertas. A gente tá mudando o nome da mulher, coitada. Ressalta que as descobertas levam reflexões importantes para os conselhos e comitês de executivos, muitos dos quais buscam uma liderança carismática, né? Que querem que já faça a cara da empresa, né? Então, os conselhos tentam recrutar CEOs extrovertidos porque acham que assim podem motivar os funcionários, segundo, né, a professora Bilhana aí. Só que, em vez disso, eles devem considerar não apenas os custos diretos para os acionistas de uma contratação, mas também como pagamento de benefícios e também os custos indiretos que essa contratação pode gerar. Pode ser todas essas questões aí de redução de capital, tomada de riscos maiores do que se deve, enfim, aquilo que a gente já abordou aqui, né? E aí, até falando aqui enquanto isso da galera aqui, alguns foram confessando aqui as suas
introversões ou extroversões. O Osmair, tempo que eu não te vejo, tudo bem? O Osmair falou que é introvertido, mas não falou se é tímido ou não. Falou introvertido. A Mariane falou que é introvertida e nada tímida, Tá igual a minha, hein? Viu? né? A Isa aqui confessou que é extrovertida também. Aliás, introvertida, perdão. E depois eu e o Carlos só reforçamos aqui o que a gente já falou no ar para você. Então, Então, interessante pensar meu nisso, time né? tá ganhando aí, ó, viu? Os Somos introvertidos. time introvertidos, time extrovertido aí. A, Qual que é você? a gente ajuda, um ajuda a cansar o outro, né? Muito interessante. Mas eu gostei de pensar nisso, porque normalmente as pessoas tendem a querer que os líderes sejam mais carismáticos, mais falantes, mais tipo de galera, né? E, na verdade, o que precisa no final do dia, independente se você é extrovertido ou introvertido, é entregar valor, entregar resultado, né? E fazer a empresa crescer, né? Então, a tendência do cara, provavelmente, eu acho que uma das tendências também é você, por ser mais da galera, ser mais permissivo em algumas coisas também, né? Não, mas pô, fulano, como é que o fulano vai se sentir? Como é que isso vai ser pro clima da empresa, né? Deve pensar em coisas assim e tomar uns riscos desnecessários. Quando se você for mais pragmático, tipo, não é que você tá cagando pros outros, mas se você for mais pragmático e menos tipo, em coraçãozinho, talvez você tenha mais resultados no ponto de vista financeiro, né? Talvez a cultura não seja tão boa, mas do ponto de vista financeiro vai ficar bom. Eu acho que pode ser boa dependendo do quanto que o cara pensa nisso, né? Porque Uhum, se a cultura é mais cuidada por outra pessoa, talvez se ele tiver um diretor que cuida da cultura e seja essa pessoa mais extrovertida, o CEO não necessariamente precisa ser. Então, assim, uhum, sei lá. E talvez um CEO introvertido possa ver valor na extroversão mesmo assim. Então, eu não sei se dá muito para medir isso de uma uhum. forma direta, assim, né?